Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra do Senhor, parte de quarta-feira, escravos no Egito. Bem, vamos estudar algo interessante hoje, vamos ver que o povo de Israel, eles estavam escravos no Egito e a graça de Deus os alcançou de uma forma tão incrível, tão maravilhosa, porque Deus fez algo para eles que era impossível deles fazer. Mas a gente vai notar também que a gente também vivíamos no escravos do pecado, mas ao se encontrar com Jesus, nós somos libertos. Mas o que é que a gente deve fazer diante desse cenário? Recebemos a graça de Deus, recebemos o perdão de Deus e como devemos retribuir isso que Deus fez por nós. É interessante que a gente vamos analisar hoje, nesse contexto da parte de quarta-feira. Olha, o livro de Deuteronômio, ele tem um dos temas recorrentes é que o Senhor redimiu seu povo de Israel do Egito. Várias vezes eles são lembrados do que Deus fez por eles naquela terra ali. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Deuteronômio capítulo 26, versículo 8. E Deuteronômio capítulo 16, do 1 ao 6. Então, essas palavras sempre repetidas para ele. Olha, Deus tirou vocês do Egito, da escravidão, com mão poderosa, com milagre, com espanto, fez coisas maravilhosas ali no Egito para resgatar cada um de vocês. No Novo Testamento a gente vê também, esse acontecimento é mencionado como um símbolo de salvação pela fé em Cristo Jesus. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Hebreus capítulo 11, versículo 29 e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 4. Então o que é que a gente vê aqui de interessante? Vimos que pela fé o povo acreditou que Deus ia abrir aquele mar que ia passar através do profeta Moisés e eles passaram. Mas os israelitas não tinham a fé em Cristo Jesus, a fé de que aquilo ali ia ser possível ser realizado, e eles foram ali engolidos pelo mar. Mas tem uma coisa interessante que Deus fala também ao povo de Israel. Em Deuteronômio capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 22, Moisés repete, Deus dá de novo os 10 mandamentos ali descritos naquelas tábuas de pedra. E tem uma coisa interessante, lá no quarto mandamento diz assim, guardem o sábado, não apenas como memorial da criação, mas como memorial da redenção do Egito. A graça nos salvou do Egito e ofereceu-lhes descanso de suas obras. Hebreus capítulo 4, versículo 1 a 5. Portanto, em resposta à graça divina, deveriam estender essa graça a outros. Como? É interessante a gente notar esse contexto do quarto mandamento, e esse quarto mandamento ele está em vigor, ele não foi abolido coisa nenhuma, porque olha só que interessante, o povo vivia na escravidão, vivia sendo escravo do Egito, vivia sendo ali, rejeitado, sendo maltratado por aquela nação. Mas quando você olha para esse quarto mandamento, você vê Deus descrevendo lá, falando com respeito ao quarto mandamento, Deus diz assim, o sábado se tornou não apenas um símbolo da criação, mas um símbolo da redenção. O sábado estende a outros a graça dada aos judeus, mesmo aqueles que não fazem parte do povo da aliança, e encontra-se no cerne da lei. O que Deus graciosamente fez por eles, deveriam fazer pelos outros. Quando você vai ler o quarto mandamento, você vê, principalmente aqui em Deuteronômio e também em Êxodo, capítulo 20, você vê Deus dizendo assim, lembra o dia de sábado lá em Êxodo, e aqui em Deuteronômio guarda o dia de sábado. Mas Deus está dizendo assim, não é somente para você. Se você tem uma empresa grande, você tem trabalhadores, tem funcionários, eles são os seus servos. Você deve fechar essa empresa no dia de sábado, dar descanso para esse povo, mesmo que eles não façam parte do povo de Deus, não esteja ali representando ainda, não tenha conhecimento da verdade, eles precisam de um descanso. E ainda diz mais, olha, se você tem uma fazenda e você usa os animais para o trabalho ali pesado e tudo mais, nessa fazenda, no dia de sábado, seus animais têm que descansar também. E sabe, o estrangeiro que vem de viagem e que se hospeda na sua casa, ele precisa também de descanso. Então, dá descanso para ele. Então, o sábado é para nos lembrar
que vivíamos escravos do pecado e que precisávamos de um descanso. O povo de Israel, constantemente, Deus era falado para ele: olha, vocês eram os escravos, precisam dar descanso para o povo, dar descanso para o animal, dar descanso para a terra. Então o sábado representa isso. É o memorial da criação de Deus. É o memorial, é um símbolo da libertação do povo de Israel. Mas ele também é a graça de Deus sendo estendida, não somente para seu povo, mas para todos aqueles que se achegam ao povo de Israel. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã e que possamos derramar essa graça que Deus nos deu, essa graça que Deus nos dá, que possamos também transmitir amor e esperança a muitos corações. Que Deus abençoe vocês nessa manhã e eu convido vocês a orar nesse momento. Eterno Deus e grandioso Pai, te louvamos por essas palavras. Que teu Santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração, Pai. Obrigado por nos dar descanso no Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém.